Olá pessoal, eu sou Samuel Farias, estarei nesse momento trazendo a palavra de Deus. Quero convidar você, adolescente, jovem, a meditar na palavra de Deus. Temos hoje a palavra que traremos ao seu coração, siga o conselho. E o texto base que nós temos para hoje está no livro de Eclesiastes, no capítulo 12. Eu vou fazer aqui uma breve leitura desta passagem bíblica, que é uma passagem muito conhecida da palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham dizer, não tenho nele contentamento. Esse é o texto base para a nossa meditação nesse momento. Portanto, o texto relatado aqui na Bíblia Sagrada foi relatado pelo sábio Salomão. Entendemos que Salomão teve 3 fases específicas na sua vida, e em cada fase da vida de Salomão ele escreve um livro. Por exemplo, quando Salomão era um jovem, ele escreve a sua primeira obra-prima, que é o livro de Cantares. Porém, quando ele já era um homem formado e estava no ápice da sua sabedoria, ele escreve então a sua segunda obra literária, que é o livro de Provérbios, onde nós encontramos uma variedade de estudos e conhecimentos bíblicos que nós não vamos encontrar em nenhum outro livro da Bíblia, somente no livro de Provérbios. Porém, onde nós fizemos a leitura da palavra de Deus aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, esse foi o último livro da Bíblia de Salomão, já escrito por ele, em que ele já estava na sua idade avançada, e então ele faz uma retrospectiva de toda a sua história. E quando ele faz essa retrospectiva de toda a sua história, ele então percebe que ele poderia ter feito muito mais para Deus lá no passado, e ele não fizera, porque a história vem nos dizer que ele passou a amar as suas mulheres estranhas, e agora seu reino está entrando em uma catástrofe. Então ele decide escrever o livro de Eclesiastes, e um dos textos mais belos da Bíblia nós encontramos no capítulo de número 12. Então esse é um conselho. O texto lido nesse momento é um texto onde ele traz um conselho aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, quando ele diz da seguinte forma: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham dizer, não tenho nele contentamento. Quando ele se expressa desta forma, dizendo lembra-te do teu Criador, ele está dizendo lembra-te do teu Criador, ele está dando um conselho para que as pessoas não caíssem no mesmo erro o qual ele caiu, não cometessem o mesmo erro o qual ele cometeu, quando ele decidiu viver a vida que ele achava que era melhor para si, e ele acabou esquecendo-se de Deus. Mas quando ele chega no final dos seus dias, quando ele chega no final da sua história, ele vai entender que o melhor da vida não está no mundo lá fora, que o melhor da vida não está no amor às suas mulheres estranhas, mas que o melhor da vida está em viver a vontade e o querer de Deus. E nós encontramos por dentro da Bíblia Sagrada os melhores conselhos para vivermos uma vida de intimidade para com o Senhor nosso Deus. E esse conselho vindo de Salomão, lembrar do nosso Criador no dia da nossa juventude, da nossa mocidade, é para que nós possamos então fazer a vontade de Deus enquanto temos força, né? Fazemos o melhor para que nós possamos agradar ainda mais o coração de Deus, né? Nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos pessoas que foram capazes de mover e de mexer o coração de Deus de uma forma surpreendente. Por exemplo, na história de Davi, nós encontramos um homem que a Bíblia diz que Deus achou Davi como um homem segundo o seu coração. Foi um homem que moveu, que mexeu o coração de Deus, porque era um homem sincero. Era um homem que não gastou a sua juventude, a sua mocidade com as iguarias mundanas, mas ele preferiu obedecer os conselhos e os preceitos de Deus. A maior vontade
na verdade, de Davi era fazer a vontade de Deus. A vontade de Davi não era agradar ao homem, não era agradar às autoridades da época, mas a vontade dele era primeiramente agradar a Deus. E essa iniciativa de querer agradar a Deus faz com que ele se torne então um homem segundo o coração de Deus. Então o maior segredo da nossa história, na nossa atualidade, está em nós vivermos a vontade de Deus, seguir o conselho que Salomão nos traz nesse momento, lembrar do Criador enquanto temos força para lutar pelos nossos ideais, lutarmos pela nossa vida espiritual, para termos o melhor de Deus, para alcançarmos e galgarmos os maiores degraus na vida espiritual e chegarmos no ápice da nossa perspectiva, da nossa vitória. Mas tudo isso depende não somente de ninguém a não ser de nós mesmos, O segredo da nossa vitória, o segredo da nossa conquista está em nós seguirmos o conselho e os preceitos bíblicos. E o conselho é lembrar do Criador. E o que me chama a atenção na segunda parte do versículo é o seguinte: antes que cheguem os maus dias, e dos quais venham dizer, não tenho nele contentamento. Nós sabemos que a nossa história, ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. Eu estou falando da história terrena, ela tem início, meio e fim. Portanto, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no livro de Abacuque, nós vemos o profeta Abacuque preocupado com essa 3 fases da vida do ser humano na terra, Quando ele vai dizer assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, porque a nossa história ela tem um início, e todo o início é belo, todo início é perfeito, Mas quando nós chegamos no meio da nossa trajetória, às vezes existem pedras no caminho, às vezes existem os espinhos no meio do caminho, e nós pensamos até em parar, às vezes em desistir. Mas aí, quando nós chegamos no meio da nossa trajetória e nós pensamos em desistir, então vem o profeta Abacuque preocupado com essa situação e ele diz: Senhor, no meio dos anos aviva a tua obra, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Porque no meio do caminho sempre há dificuldades, sempre há lutas, sempre há problemas, mas certo é que no meio dessa trajetória tem essas dificuldades, mas o final, a Bíblia vem nos informar que em meio às lutas, em meio às dificuldades, esse final desse caminho, ele é vida, ele é paz, ele é progresso e vida eterna diante de Deus. Porém, quando a Bíblia vem nos informar que existem caminhos que esse caminho parece lindo, parece belo, mas o final desse caminho também é caminho de morte, que é o caminho que leva o homem a viver na contramão da vontade de Deus, na contramão dos conselhos bíblicos. Mas quando nós obedecemos a palavra de Deus e seguimos os conselhos dados pela palavra de Deus, nós galgamos os maiores degraus da nossa vida espiritual e, por certo, no porvir teremos a nossa maior vitória, que é a recompensa da parte do Senhor nosso Deus. Que você possa ficar com essa palavra e entender que o melhor da vida está em seguir os conselhos bíblicos e obedecer a Deus e seguir na direção. A melhor direção chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe. Dá uma pausa lá. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, curta a nossa página, comente e se inscreva no nosso canal. E até a próxima.